Olá pessoas, e aí, tudo na paz? Beleza. Nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar um pouquinho a nossa ideia de improvisação, certo? Que eu particularmente defendo que a gente se sente confortável improvisando quando a gente conhece um pouco da tonalidade, né? Ou seja, o campo harmônico que a gente está trabalhando ali, e a gente sabe bem as notas da escala que fazem parte daquilo ali. E quando a gente conhece um pouco as funções de dominante, de tônica, esse tipo de coisa, para que a gente possa também mudar um pouquinho o nosso centro tonal, certo? Essa é uma experiência muito legal. Então, e é super interessante quando a gente faz uma melodia que ela tem uma boa referência com o nosso baixo. Então, a minha forma assim de lidar com o improviso lida muito com essas duas vozes extremas, certo? A melodia principal, que vai estar aqui na pontinha da mão direita, e o baixo, que vai dar a minha função harmônica. Então, vou começar aqui fazendo uma pequena demonstração do que eu estou falando aqui na tonalidade de Ré maior. Certo? E aí o que que acontece? Eu agora quero caminhar, vou colocar aqui o meu primeiro grau como uma dominante, para que eu possa ir para a minha tonalidade de Sol maior. Vou colocar agora aqui o meu segundo grau de Sol maior com a função de dominante para eu voltar para o meu Ré maior. Já voltei para Ré maior. A mesma ideia que eu fiz no início. Lembra disso, né? Vou mudar para outra tonalidade agora. Eu vou querer caminhar para Lá maior. O que é que eu estou fazendo? Eu estou aqui, cheguei aqui no meu Ré maior e agora eu vou colocar o meu Mi maior, que é a dominante do Lá maior. Como eu já estou em Lá maior, eu agora vou fazer um Lá com sétima para voltar para o meu Ré maior, que é o meu início. Quarto grau com a nona funciona super bem. Coloquei aqui. Mixolídio aqui na história. Voltei para o Ré maior aqui primeiro.
vamos experimentar aqui as ideias das cadências agora. Eu tô aqui, ó, com o meu quarto grau menor para voltar para o meu primeiro grau. Então, ó, quarto grau, voltar para o primeiro grau é o que a gente chama de cadência plagal. E eu posso também mudar o quarto grau para o acorde menor, maior, menor com a sexta e voltei para cá. Essa é a cadência plagal. Vamos ver agora a cadência autêntica. O que é que eu tenho? Eu tenho aqui o quinto grau e eu resolvo no primeiro grau. Então precisa conhecer realmente essa ideia. Quem é o primeiro grau de Ré maior? É o Ré maior. Quem é o quinto grau do Ré maior? É o Lá maior. Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Justamente brincando aqui, Ré, Lá, que eu estou fazendo com uma suspensão para deixar mais interessante. Essa cadência que eu estou fazendo é a cadência autêntica imperfeita. Por quê? Porque a minha melodia, ela não está na minha tônica. Repara, ó. Quando eu volto para a melodia, eu estou voltando aqui para a terça. A minha nota mais aguda aqui, a voz do soprano é a terça. E para fazer a cadência autêntica perfeita, Carlinhos, ó. Certo? O que acontece é isso, a gente faz, ó, baixo na posição fundamental e soprano na tônica, certo? Pode ter a sétima, como eu estou botando aqui, e pode não ter, certo? Cadência de engano, certo? Aqui fica todo mundo esperando que eu volte para o primeiro grau. Essa é a ideia da cadência de engano, enganar, óbvio. Então eu venho aqui para o sexto grau ou para um outro grau que seja. Posso ir para o quarto grau também. Normalmente a gente faz isso aqui. E vai para o sexto grau, certo? Muito legal, né? Então, são alguns elementos que quando a gente conhece facilitam muito o nosso uso mais consciente, né, do improviso. Repara que tem alguns elementos que eu sempre repito. Por quê? Porque estão aqui na mão já, eu já pratico isso há tanto tempo que fica fácil de fazer isso e ir falando aqui. Muito legal, né? Às vezes eu estou no ensaio, aquecendo, e aí estou tocando esse tipo de coisa aqui, e o pessoal fala, que música é essa? Eu falo, sei lá, estou improvisando aqui. E fica todo mundo assim, poxa, como é que você consegue? Beleza? Assim, para improvisar no piano, você precisa improvisar no piano. No começo, talvez você não goste tanto do que você faz. Eu aqui fiquei num caminho muito bem definido, justamente para poder fazer com que as pessoas consigam perceber direitinho as harmonias e a importância dos baixos em relação a essas escolhas harmônicas. Então, quando a gente conhece essa ideia dos caminhos harmônicos, das notas melódicas, das inversões de acordes, a gente consegue fazer improvisos assim no piano de forma bem espontânea, de forma bem interessante, de forma que a gente consegue ficar, ó, tocando aqui horas e horas e horas e alguém ficar ouvindo ali, talvez apreciando, talvez não prestando tanta atenção num determinado momento, depois voltando, enfim. Mas é justamente isso. O que eu defendo e que eu tento passar aqui no meu canal é justamente a ideia de que, no caso da música, a teoria musical ela ajuda muito. Por quê? Porque a música, a gente está falando de uma abstração. E a teoria ela tenta mostrar um pouco para as pessoas o que acontece ali naquela abstração. Já que a gente na música a gente não consegue ver, não consegue pegar, a gente precisa entender um pouco os padrões que estão rolando ali, tá?
E isso facilita muito quando a gente entende esses padrões, tanto na hora de tocar como na hora de improvisar. Tocar, que eu digo, é ler alguma coisa, executar alguma coisa que está escrita, tanto na hora de compor, como na hora de tirar uma música. Você que toca numa banda e que está ouvindo ali, está precisando pegar aquele arranjo ali para poder tocar. Quando você começa a entender mais sobre a teoria musical, isso vai ficando cada vez mais fácil. Eu não estou dizendo que é fácil e não estou dizendo que se constrói isso de uma hora para outra. Não, isso leva tempo, tá? Mas você precisa fazer o quê? Ouvir e pensar. É justamente isso que eu digo sempre aqui. Não pare de ouvir, não pare de pensar. Porque uma vez que você começa a fazer isso, você começa a identificar esses padrões que eu estou falando, que a teoria musical explica, nas músicas que você ouve, tá? E aí fica fácil, não importa qual é o tipo da música que você está ouvindo. Porque desde basicamente o ano 1600, que a gente ouve aqui na parte ocidental do planeta, o que a gente chama de música tonal. E a música tonal, ela se baseia nessas regras, nesses fundamentos que eu estou mostrando sempre aqui no canal, tá? Então é basicamente isso. Se você quer começar a improvisar, se você quer começar a tocar, sente no piano, gaste um tempo, toque, erre, grave, e aí depois você fala, poxa, isso que eu fiz aqui foi interessante, o que foi isso que eu fiz? Analise, porque às vezes a gente está tocando e aí vai um dedo, né, para outro lugar e aí você fala, isso aqui não era o que eu queria, mas eu gostei. E aí você volta e dá uma escutada, enfim, é por aí. Eu acho que a música tem isso também, a gente não precisa ficar tão preso à música. É muito... eu já li alguns livros que dizem que naquela década de 70, onde as bandas estavam experimentando muitos sons, muitas coisas assim, era muito comum eles entrarem assim num lugar, ligar um gravador, aqueles gravadores bem antigos mesmo, com poucos canais e tudo mais, e começarem a tocar, tá? E deixava aquilo gravando, e deixava aquilo gravando, deixava aquilo gravando, deixava aquilo gravando, e eles experimentando, né? Os sons, as harmonias, os timbres, tudo lá. Deixava aquilo quieto, certo? E aí, tempo depois, algumas pessoas pegavam e iam escutar aquilo ali, o que tinha rolado ali, e aí falava, opa, vamos aproveitar isso aqui, vamos destrinchar, vamos aprofundar essa ideia, desenvolver essa ideia. E aí, disso surgiram muitas músicas, assim, do Pink Floyd, certo? Jethro Tull, bandas assim, né, fantásticas, e que a galera experimentou muito antes de sair falando, poxa, essa é a composição perfeita, né? Então é por aí. Acho que na música a gente tem que realmente sair experimentando também. Hoje a gente tem as possibilidades muito legais, né, de você pegar um acompanhamento na internet, colocar um software para tocar em loop ali uma determinada progressão harmônica e ficar tocando, certo? E é isso. Se você está no piano, você pode fazer tanto a sua harmonia quanto a sua melodia. Se você está com um instrumento melódico, faz isso que eu estou dizendo. Pega uma base harmônica e começa a tocar. Agora, você vai precisar entender qual é o caminho harmônico que está sendo feito ali. Quando você faz isso de forma consciente, fica mais interessante. Beleza? E é isso aí, para a gente extravasar aqui um pouquinho também e só tocar. Hoje só queria tocar, não queria escrever partitura nem nada, estava só aqui na curtição. Obrigadíssimo, um forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar. Valeu, até mais.